Da mesma forma, você que está me ouvindo aqui, eu quero orar por você agora, eu quero interceder pela sua causa, mas você não pode perder a sua fé. Talvez você não está entendendo por que tantas batalhas têm acontecido, porque muitas vezes você desanima, porque muitas vezes parece que as coisas não dão certo. Saiba de uma coisa, você está no meio de uma batalha espiritual e tudo que o diabo quer é que você não enxergue a sua vida com os olhos da fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, meu querido irmão e minha irmã, volte a se lembrar do poder do Senhor. O poder de Deus é infinito, Deus é muito maior do que o diabo, mas Deus também respeita a sua decisão. Deus sabe se você quer realmente abandonar o pecado, se você quer se consagrar de verdade, assim como Daniel. E principalmente, Deus sabe se no seu coração existe fé. Eu não estou dizendo se a sua fé é grande ou pequena, não importa. O importante é aonde a sua fé está sendo depositada neste momento. Se é em Jesus ou se é neste mundo, ou na sua vida, ou em qualquer coisa que seja. Coloque a sua fé em Jesus, tá bom? Aqui eu não falo de religião, pelo contrário, eu falo de um relacionamento que você pode ter com Deus através de Jesus Cristo. A sua vitória pertence a Ele. Glória a Deus. E agora eu quero orar por você. Se você puder, você vai fechar os teus olhos e você vai se concentrar no Senhor. Esse é o momento que a batalha espiritual será vencida através da sua fé. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por este momento. Oh, meu Pai, a tua palavra é preciosa, Pai. A tua presença está aqui no nosso meio, Senhor. Por mais que eu estou distante de cada um dos meus irmãos aqui, eu creio, meu Pai, que nós estamos ligados no mesmo Espírito, na mesma comunhão, e é por isso, meu Pai, que o Senhor falou a tantos corações aqui. Eu sei, meu Deus, que muitos estão no meio de uma batalha espiritual, mas, Senhor, neste momento, queremos estender as mãos a Ti, queremos levantar as nossas mãos e Te agradecer, porque o Senhor é aquele que nos dá livramento, o Senhor é aquele que esteve com Daniel, com Paulo, com Pedro, o Senhor é aquele que está com os Teus filhos hoje em dia. E Pai, eu intercedo por este homem e por esta mulher que tem orado comigo todo dia, Pai, mas não tem sido fácil, Senhor. Quantas vezes essas pessoas pensaram em desistir? Oh, meu Deus! Quantas vezes, Pai, o inimigo bateu na porta e essa pessoa deixou entrar através do pecado, através do medo, através da falta de fé. Senhor, meu Deus, não queremos mais o inimigo na nossa vida, Pai. Não queremos mais o inimigo atormentando a nossa família, o nosso lar, o nosso trabalho, as nossas finanças, nossos relacionamentos. Pai, nos ajude, Senhor, a sermos fiéis a Ti até o fim. Nos ajude, Senhor, a sermos como Daniel, a sermos como Paulo. Senhor, queremos ser obedientes, queremos andar na Tua palavra, queremos andar na comunhão, na luz do Espírito Santo. Oh, meu Deus, eu creio, Pai, que essa batalha já foi vencida há 2000 anos atrás. O Senhor venceu essa batalha, Jesus, na cruz do Calvário. Senhor, neste momento, Pai, eu Te peço, fortaleça-nos, ó Pai. Ajuda-nos, Senhor, na nossa falta de fé. Ajuda-nos a olhar firmemente para Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. Ó Jesus, eu não sei o que seria de nós se não fosse a Ti, se não fosse a Tua palavra, se não fosse esses momentos de orações, ó Deus. Pai, como é difícil, Senhor, permanecer fiel a Ti. Muitas vezes o inimigo se levanta, Pai, e eu mesmo não tenho forças para orar. Mas eu estou aqui, Pai, Te pedindo, fortalece-me. Me dá graça, Senhor, para continuar esta obra. O diabo muitas vezes se levantou contra esse ministério, Pai, trazendo problemas, desânimo, tentações. Oh Deus, o inimigo tem se levantado, Pai, mas nós estamos aqui fortalecendo a nossa fé como igreja. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus e que agora todo mal caia por terra. A Tua palavra diz, Senhor, que se nós buscarmos a Ti e resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós. Por isso, Satanás, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Eu Te repreendo, você não pertence a mim, a minha família, a nenhum dos meus irmãos em Cristo Jesus. Diabo, bate em retirada, eu Te expulso em nome de Jesus. Eu Te mando embora e eu Te digo, você não tem poder contra a igreja do Senhor. Eu repreendo toda obra de macumba, toda obra que foi lançada contra os filhos de Deus.
Eu cancelo agora todo o trabalho que foi feito nas encruzilhadas, todo o trabalho de maldição, toda palavra contrária. Eu repreendo em nome do Senhor Jesus. Eu lanço por terra todo o mal, toda destruição que tem batido na porta desta casa. Caia por terra em nome de Jesus. Senhor meu Deus, eu te peço, traga da tua cura emocional, física, em todas as áreas dessa pessoa, Pai. Eu estendo as minhas mãos agora e eu abençoo o teu povo, Senhor. Deus, dá-nos da tua fé, dá-nos da tua graça, Senhor. Nos ajude a vencer as artimanhas do diabo, as perseguições, as humilhações. Ó Senhor Jesus, nos fortaleça, Senhor. Sem ti nada podemos fazer. Precisamos do teu socorro, do teu favor. Em nome de Jesus, Senhor, nós declaramos: tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, o nosso socorro. O Senhor é aquele que venceu a morte, venceu o pecado e venceu Satanás com seus demônios. Ó Jesus, é em ti que nós cremos. A tua palavra diz que a única coisa que nos dá vitória neste mundo é a nossa fé em Jesus. Por isso, meu Pai, eu te agradeço por este momento de fé e de oração. Oh Deus, eu creio que grandes coisas o Senhor fará a partir de hoje e nós tomamos posse, Senhor, do teu milagre, da tua graça e da tua salvação. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Todos os dias. E para nós começarmos com a mensagem de hoje, eu quero ler uma passagem do apóstolo João que vai encher o seu coração de esperança, mesmo diante de uma batalha espiritual que você está vivendo. Olha só o que está escrito: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Meu querido irmão e minha irmã, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já se sentiu atacado por forças malignas que tentaram destruir a sua fé, a sua paz e a sua alegria? Com certeza, né? Você já enfrentou tentações que pareciam irresistíveis e que você achava que não suportaria e que com certeza iria se afastar do Senhor? Se você já passou por esses momentos de dificuldade, saiba que você não está sozinho. Todo cristão de verdade está envolvido em uma grande batalha espiritual contra um inimigo invisível, Satanás e os seus demônios. E a Bíblia nos ensina que Satanás é o nosso adversário, ele anda ao nosso derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Ele também é chamado de o pai da mentira, o acusador dos irmãos, o príncipe deste mundo, o Deus dessa era. Irmãos, o diabo não brinca, ele é de verdade. Ele odeia a Deus e ele odeia o povo de Deus. E se ele já tem raiva do ser humano, que é a criação de Deus, imagine a raiva que ele tem de uma pessoa que anda com o Senhor e que faz de tudo para que o reino de Deus avance nessa terra. É por isso, irmãos, que muitas vezes ele nos ataca, porque ele quer que a gente pare de buscar a Deus. Ele quer que a gente se afunde no pecado, na escravidão do pecado. Ele quer que a gente seja enganado com as falsas promessas desse mundo, as falsas pregações. Ele quer nos afligir com problemas, com doenças, com sofrimento. Irmãos, o diabo ele tenta de todas as maneiras, até que ele consiga que as pessoas caiam em suas armadilhas, acreditem em suas mentiras. Por isso, irmãos, não podemos desprezar. O inimigo tem poder sim neste mundo, mas se você estiver firmado em Jesus, a promessa é de que você vai vencer o mundo. E como nós lemos neste versículo, a única maneira de você vencer esse mundo é através da sua fé em Jesus Cristo. Não adianta você apenas ir à igreja, não adianta você ler a Bíblia, você orar, se você não tiver fé. Você não pode perder a sua fé de que Jesus é aquele que te perdoa, aquele que te ama, aquele que morreu em seu lugar e que tem um lugar reservado para você na eternidade. Irmãos, não podemos perder a fé no sangue de Jesus, que nos purifica e nos perdoa. Amém? Eu falo isso porque o diabo é mestre em querer nos acusar. Ele quer mostrar para você que você não pode mais ter acesso a Deus, que você já pecou muito, que você já não faz parte da família do Senhor. Não caia nessas mentiras. Eu sei que eu estou falando aqui para muita gente que se sente agora tão mal porque não consegue obedecer a Deus, não consegue viver essa fé inabalável, mas eu quero que você saiba, enquanto você não desistir, não retroceder,
há esperança para você. Deus não vai te abandonar, mas você também não pode desistir de si mesmo, tá bom? Eu me lembro aqui agora do apóstolo Pedro, quando ele negou Jesus, ele ficou muito mal, ele ficou muito abalado e o próprio Jesus olhou para ele com amor, com compaixão, mas Pedro deve ter pensado: eu não mereço esse amor, isso é demais para mim, eu não mereço receber a graça, o favor de Deus. Irmãos, a Bíblia conta que Pedro voltou a pescar, ele voltou para sua vida antiga, porque era a única coisa que ele sabia fazer e com certeza era porque ele se achava falho e pecador. Mas graças a Deus por meio de Jesus Cristo, que sempre nos dá a vitória. E a Bíblia conta que certo dia Pedro estava tentando pescar e não tinha pegado nada. Os outros discípulos estavam junto com Pedro e todos estavam muito cansados, desgastados e frustrados. E foi naquele momento que Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu para eles e disse: lancem as redes lá no fundo e vocês vão se surpreender. Naquele momento eles lançaram a rede e pegaram tantos peixes. E Pedro não reconheceu que era Jesus, mas a Bíblia conta que João, ele disse: é o Senhor, foi Ele que nos mandou lançar as redes. E naquele momento Pedro ficou tão feliz que ele pulou do barco e foi até a beirada da praia onde Jesus estava, e ele reconheceu que Jesus era o Senhor da vida dele. Irmãos, naquele momento Pedro reconheceu que as promessas do Senhor não tinham caído por terra. E da mesma forma eu estou falando para vocês aqui agora, muitos de vocês já tropeçaram, já falharam com o Senhor, já deram brechas para o inimigo e agora acham que as promessas não estão de pé. Não acredite nessa mentira do diabo. Assim como Pedro tinha recebido promessas maravilhosas de que ele seria pescador de homens, aquelas promessas se cumpriram. Aleluia! As promessas que Jesus tem na sua vida, meu irmão, elas vão se cumprir. Não duvide, não retroceda. O Senhor tem grandes planos para você e o diabo é quem quer te destruir. Mas a Bíblia diz que se você se submeter ao Senhor, se você buscar ao Senhor de todo o coração e resistir ao diabo, ele fugirá de você. Por isso, meu irmão, não acredite nas mentiras do diabo. Ande na luz da verdade, ande com Jesus. Por mais que você tenha falhas, eu também tenho falhas, mas não desista de si mesmo. O Senhor quer te libertar, Ele quer te abençoar e te dar a vitória em todas as áreas da sua vida. Amém? Por isso não desista, não fraqueje. Deus tem promessas para você. E nós vamos orar daqui a pouco, mas antes eu me lembrei aqui do exemplo do apóstolo Paulo. Irmãos, pense em um homem que enfrentou batalhas. Paulo enfrentou muitos ataques do inimigo durante o seu ministério. Ele foi perseguido pelos judeus, ele foi perseguido pelos gentios, ele foi preso, chicoteado várias vezes, ele foi apedrejado, ele foi deixado como morto. Teve momentos em que ele quase morreu naufragado, ele foi mordido por uma cobra venenosa, ele foi traído pelos falsos irmãos e abandonado pela igreja. E além disso, irmãos, a Bíblia conta que Paulo tinha um espinho na carne, que ele chamou de mensageiro de Satanás, que ficava atormentando a vida dele. Ou seja, o diabo tinha raiva de Paulo. O diabo não gostava daquele homem porque ele estava fazendo a diferença na sua geração. E foi então que Paulo orou 3 vezes para que Deus livrasse ele desse espinho na carne. Mas sabe o que o Senhor diz? Eu quero ler para você 2 Coríntios capítulo 12, o versículo 7 ao 9. Olha o que Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aleluia. Irmãos, é nesse momento de fraqueza que vocês estão vivendo que o poder de Deus está se aperfeiçoando. E então o apóstolo Paulo, ao receber essas palavras, ele disse que começou a ter prazer no meio do sofrimento, prazer nas suas fraquezas, porque é a partir disso que Jesus estava fortalecendo ele. E então Paulo disse que quando ele estava fraco, é aí que ele estava mais forte. Amém? Você consegue se enxergar dessa maneira, meu irmão? Você consegue ver que é nesse momento que você está mais fortalecido? E é nesse momento que o diabo quer que você se enxergue como fracote, como derrotado, como covarde. Não acredite nas mentiras do diabo, porque é nesse momento de luta, de batalha espiritual, que você está mais fortalecido. Aleluia! E um outro exemplo de homem que viveu uma forte batalha espiritual foi o profeta Daniel. Daniel era um homem de Deus, um homem consagrado ao Senhor,
mas o diabo tinha raiva dele. E a Bíblia conta que ele não quis comer a comida do rei porque era contaminada por ídolos, por demônios. E sabe o que Daniel fazia? Ele orava 3 vezes ao dia, mesmo quando isso era proibido pelo governo. E até que ele foi lançado na cova dos leões, mas Deus livrou a vida dele milagrosamente. Irmãos, Daniel, a partir dali, ele teve muitas visões proféticas sobre o futuro de Israel, sobre o futuro da humanidade. Aquele homem, irmãos, era cheio do Espírito Santo. Aquele homem andava com Deus. Mas a Bíblia conta que certa vez, quando ele estava orando a Deus, pedindo o entendimento de tanta profecia, de tanta revelação que ele recebeu, o diabo se levantou contra a vida dele. E foi naquele momento que ele estava mais fraco, mais debilitado, que um anjo apareceu para Daniel e disse assim: Daniel, desde a primeira vez que você passou a se humilhar perante o seu Deus, desde a primeira vez que você passou a buscar entendimento, as suas orações foram ouvidas. Mas saiba, o inimigo resistiu a você por 21 dias, até que Deus enviou Miguel, o líder do exército dos anjos do Senhor, que veio ao seu socorro. Irmãos, naquele momento Daniel entendeu que ele estava no meio de uma batalha espiritual. E naquele momento Deus estava entregando a vitória, porque ele perseverou, porque ele se manteve fiel à palavra de Deus e ele não perdeu a sua fé. Amém?